Olá pessoal, meu nome é Caroline Rigo e eu sou autora do blog Cores de Cacau. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Bom, hoje eu vim falar sobre como foi o meu processo até chegar aqui nos Estados Unidos. Eu já recebi várias perguntas mesmo de como eu cheguei até aqui, como que foi o meu processo. E então eu resolvi logo gravar um vídeo para responder todo mundo que estava curioso. Me perdoem, eu demorei para postar esse vídeo, era para eu ter postado semana passada. O problema é que vocês já sabem, não é, meu bem? Foi muito corrido na semana passada, gente. Para quem não entende esse termo au pair, nada mais é que um programa para que você trabalhe nos Estados Unidos para uma família de babá, cuidando dos filhos da casa. Em troca, você recebe casa, comida, meio de transporte e um salário semanal de $200. Ah, tem também uma bolsa de $500 para você estudar. Pode ser inglês ou pode ser qualquer outro curso. Para você entrar nesse programa, você tem que ter entre 18 e 26 anos, não mais, não menos. Você tem que saber dirigir, muito importante saber dirigir. Você tem que falar inglês já. Então, assim, o programa é para melhorar o inglês? É, mas você já tem que falar. Porque se você não falar, você não vai conseguir família. E você já deve ter trabalhado de umas 200, 300 horas com criança. Eu não me lembro exatamente quantas horas são. Mas você já tem que ter tido isso como um emprego. Então, se você já foi babá no Brasil, se você já foi recreadora como eu, então, assim, você tem o perfil. E para os meninos que estão aí pensando, será que eu poderia ser ou não? Tem algumas agências que aceitam meninos e tem outras agências que só aceitam meninas. A minha agência aceita meninos, isso é um ponto positivo. Eu tenho até um colega que veio aqui para os Estados Unidos, morou um ano aqui, através da minha agência e através do programa Au Pair. Então, se você é menino e quer vir trabalhar, você tem que procurar agências específicas que trabalhem com meninos. Para mais informações de requisitos para entrar nesse programa, eu vou postar lá no blog, porque sinceramente eu não lembro tudo de cabeça e eu vou postar lá que é melhor, né? Então dá uma conferida lá para ver se você se encaixa no perfil de au pair. Bom, agora que vocês já sabem o que é au pair, vou contar para vocês a minha experiência, como é que foi. Como que aconteceu? Em junho de 2015, eu estava na Irlanda e eu já ficava pensando o que vai ser de mim depois que eu terminar esse intercâmbio. Então eu levantei 3 opções que basicamente eram voltar para casa e começar do zero lá no Brasil. A segunda opção era permanecer na Irlanda ou vir para os Estados Unidos fazer um au pair aqui. E quais foram, os pesos e as medidas que eu utilizei para comparar uma opção com a outra. Bom, voltar pro Brasil, gente, eu ia ter que voltar e começar tudo do zero, mudar da minha casa, que eu moro no interior, no Brasil. E vocês sabem que no interior nada vira, principalmente na minha área, que é comunicação social. Então, eu teria que ir para São Paulo, morar sozinha, pagar aluguel, pagar luz, água, telefone, todas as coisas, mas adicionando um salário inicial de no máximo R$1.500. Então, assim, como eu não tenho nenhuma experiência na minha área, por mais que eu fale inglês, eu me sentia meio frustrada, sabe? E aí eu descartei logo de cara a opção voltar para o Brasil. A segunda opção, que era, continuar na Irlanda, estudando lá, eu ganhava €400 por mês. E o investimento para eu continuar 8 meses lá seria de mais ou menos €2.000 para pagar a escola e o visto. Então, assim, €2.000, gente, são quase R$7.000. Então, é um dinheirinho assim, doído. E aí a terceira opção, que era vir fazer au pair nos Estados Unidos, me parecia ser a melhor opção, porque o investimento era apenas de $900 e mais o visto. Eu não me lembro exatamente quanto que foi o visto, depois eu vou postar no blog, eu prometo pra vocês. Racionalmente, vir para os Estados Unidos era uma boa opção. Porém, gente, é uma coisa. As famílias que te contratam não aparecem do dia pra noite. Então, assim, a família pode aparecer hoje, como pode aparecer daqui 2 anos. E você tem até os 26 anos pra conseguir. Tudo bem que eu só tinha 22 anos na época.
Mas essa coisa de não ter noção de quando vai aparecer algo ou não, me amedrontava. E acredito que amedronte muitas meninas que estão aí no processo, né? Então, qual que foi realmente o fator decisivo para que eu optasse para vir para os Estados Unidos fazer au pair? Foi o ok, o sim de Deus. Isso mesmo, gente. Pra quem já acompanha meu canal, sabe que eu sou cristã. E todos os passos que eu dou na minha vida, eu pergunto para Deus se tudo bem. Se ele aceita. Ou se isso também é plano dele. Entende? Porque pra mim é muito importante saber quais são os planos dele na minha vida. Porque assim eu não fico andando em círculos. Assim eu não fico fazendo o que não é pra eu fazer. Se você não é cristão e não acredita nisso, eu super respeito. Esse foi o fator essencial para que eu decidisse vir ou não para cá, tá bom? Então, em agosto de 2015, eu já comecei a procurar agência, já comecei a procurar tudo, saber de tudo do programa de au pair que eu precisava saber para concluir ele, para conseguir ingressar nisso. Bom, e nessa pesquisa de agência, eu mandei e-mail para diversas agências explicando o meu caso, que eu estava na Irlanda, eu iria voltar para o Brasil em maio de 2016 e eu precisava fazer todo o processo pela Irlanda e não pelo Brasil. E aí entra um probleminha. O que aconteceu? As agências não me deram muita moral, entendeu? Porque eu acho que isso não é comum de uma pessoa estar num país e querer fazer o programa de au pair por outro país. E aí eu mandei para várias agências aqui no Brasil, ninguém me deu moral, ninguém me respondeu o e-mail e foi uma loucura, assim, eu fiquei meio tipo no vácuo, sabe? Aí eu lembrei que tinha um amigo meu aqui nos Estados Unidos pelo programa de au pair, e aí eu perguntei, e aí, qual agência você foi e tal? E ele me indicou a agência pela qual eu vim. O nome da agência no Brasil é GX Intercâmbios. Ela trabalha junto com a Go Au Pair nos Estados Unidos. Então vocês sempre vão pesquisar em duas agências. A agência no Brasil, que vai te dar todo o suporte, vai te explicar tudo direitinho como que você tem que fazer, trabalhando junto com uma agência aqui nos Estados Unidos. As agências aqui nos Estados Unidos têm diversos nomes. Tem Cultural Care, Go Au Pair, tem Au Pair Care e N outras. A minha foi a Go Au Pair. Enfim, a GX e a Go Au Pair me responderam finalmente. E aí eu comecei, né, a conversar, né, papo vai, papo vem. Eles me explicaram tudo que eu tinha que fazer, como que seria e tudo mais. E como vocês sabem, Deus é muito maravilhoso. E na época eu tava com... E na época eles estavam com uma promoção relâmpago de $600. Então assim, não seriam $900 que eu ia investir, seriam apenas $600 mais o valor do visto. E por mais que o dólar estivesse alto naquela época, galera, acho que tava uns R$4 por aí. Compensava muito, sabe? Tipo, mano, $600. Bom, nessa eu fechei com eles, assinei toda a papelada, mas como assinei todas as papeladas? Bom, eu assinei na minha casa todos os papéis e ficava mandando as fotos dos documentos para eles. Então assim, eles teriam, né, uma segurança de que eu tava realmente assinando aqueles documentos. Pois é, gente, foi meio complicado essa parte. E por isso que o meu processo demorou muito até ficar pronto. O segundo passo foi fazer uma entrevista com um americano da agência. O que eles querem? Eles querem comprovar que vocês sabem falar inglês, porque se vocês não falarem inglês, não adianta, vocês não vão vir pra cá, as famílias não vão querer conversar com vocês. A pessoa que tá te entrevistando vai decidir se você passa ou não nessa entrevista. Se você passar, beleza, bola pra frente. Se você não passar, você tem que pagar outra entrevista pra você fazer. A gente fez a entrevista por Skype, gente. Foi horrível fazer a entrevista por Skype. Porque o que acontece? Uma coisa é você tá falando cara a cara com a pessoa em inglês. Outra coisa é você tá só ouvindo a voz dela. E sim, eles não ligaram a câmera. Eu tive que falar apenas pela voz. Ele tava me vendo, né? Mas eu não via ele, então eu só ouvia a voz dele. Então teve algumas coisas que eu não conseguia entender. Mas mesmo assim eu passei, graças a Deus. Depois que eu passei na entrevista, eu recebi um e-mail com uma pasta zipada de tudo que eu tinha que fazer. E, mano, eu não imaginava que era tanta coisa, de verdade.